Aquele que sabe ler, mas não lê, não tem nenhum privilégio sobre aquele que não sabe ler. A leitura, ela é a forma mais rápida, fácil e barata de ter acesso aos ensinamentos dos maiores pensadores da história. Por exemplo, Jesus Cristo. Você nunca teve a oportunidade de conviver com Jesus. Afinal de contas, ele morreu há milhares de anos. Mas, lendo a Bíblia, hoje, você consegue absorver os ensinamentos e os conhecimentos que ele deixou para a gente depois de milênios de sua morte. Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Sabe, às vezes eu fico imaginando quanto que custa a hora desse cara. O cara brilhante, o cara que revolucionou a área dele de neurociência e psicologia. Quanto que deve valer a hora desse cara? Mas ele deixou os livros pra gente ler. E eu tenho certeza que cada livro que ele escreveu, ele colocou o melhor dele. E a gente tem acesso a isso. E a leitura também é uma das melhores formas para a gente transformar o nosso cérebro para melhor. Porque existe uma capacidade neural que todos nós temos, chamado neuroplasticidade, que é a mudança do cérebro para pior ou para melhor. Mas no caso, a leitura só traz benefícios. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar as 3 principais formas de como a leitura transforma o seu cérebro para melhor. E como que você pode fazer isso em 2025 para você chegar cada vez mais perto dos seus objetivos e das suas metas. Vamos nessa! Vamos lá, sem enrolação. O primeiro motivo: ler nos torna mais disciplinado. Vamos pensar qual o principal hábito das pessoas hoje em dia. É nada mais do que ficar rolando aqueles vídeos curtos no celular, no Instagram, no TikTok, enfim. As pessoas vivem nesse padrão de comportamento e passam horas e horas por dia. Mas o que é que o celular ele te ensina? O que é que esse vício tão prejudicial das telas está ensinando para o nosso cérebro? Ele está ensinando que os prazeres são rápidos, os prazeres têm que ser intensos e os prazeres têm que vir sem esforço. Afinal de contas, qual o esforço que você tem de ficar sentado no sofá, comendo fast food, assistindo uma Netflix ou rolando esses vídeos curtos? Não existe esforço. O prazer é imenso, mas sem esforço. Por outro lado, o livro, a estrutura do livro, ela gera justamente o estímulo contrário para o nosso cérebro. O livro, ele nos mostra que o mundo ele é complexo, que demanda de tempo e de esforço para que você chegue nos seus objetivos. Afinal de contas, para você ler um livro, você precisa se esforçar. Para você ler um livro, você precisa ter foco para continuar naquela linha de raciocínio. Para você ler o livro, você precisa se planejar. Você precisa todos os dias sentar a bunda na cadeira e ler de maneira focada. Demanda tempo, demanda esforço para que você consiga terminar a leitura. É isso que o livro ensina para a gente, que a vida é sim um pouco complexa, mas que se a gente se esforçar, se a gente focar e se a gente demandar um pouquinho de tempo todos os dias na leitura, a gente conclui o livro em algumas semanas. Então veja que o livro nos ensina a acoplar, isso é muito importante, você precisa anotar isso, você precisa ter isso em mente, mas o livro te ensina que você precisa acoplar um esforço à recompensa. O grande problema do mundo de hoje é que as pessoas querem prazer sem esforço, porque a maioria dos hábitos prejudiciais desse mundo moderno, ele nos ensina isso, de que nós podemos ter recompensas sem se esforçar. A pornografia, por exemplo, ela gera picos altíssimos de dopamina no nosso cérebro e não existe esforço para isso. Afinal de contas, a pornografia está no nosso bolso, a pornografia está no nosso celular. As comidas hiperpalatáveis, você não precisa se esforçar, basta sentado no sofá, pegar o seu celular e pedir um fast food, a comida chega depois de 10, 15 minutos na sua casa e você come, sem esforço. Mas o livro, ele nos mostra e estimula o nosso cérebro a aprender que, não, para mim ter a recompensa eu preciso me esforçar. Isso é muito importante para você concluir os seus objetivos, porque qual é o objetivo que você consegue concluir sem esforço?
Qual é o objetivo ou meta que você consegue conquistar sem batalhar todos os dias, dando passos curtos e firmes? Não existe. Então o livro, em primeiro lugar, ele muda o nosso cérebro, ele transforma o nosso cérebro para melhor, porque ele vai dessensibilizando o nosso cérebro e vai fazendo a gente sentir prazer com as coisas simples da vida, com a leitura. Afinal de contas, no mundo tão hiperdopaminérgico de hoje, a simples leitura não tem mais prazer quando você tem um celular com TikTok. A sua esposa não te dá mais tesão se você tem pornografia e um número limitado de mulheres que você pode assistir. A leitura é muito importante porque ela dessensibiliza o seu sistema dopaminérgico. E ler vai te manter mais disciplinado, uma vez que você vai ter mais força para inibir esses hábitos que estão prejudicando a sua vida. O segundo motivo é porque ler é a melhor forma de treinar o músculo da atenção contínua. Deixa eu te falar, existem basicamente dois tipos de atenção. Uma atenção que é chamada atenção alternada e o outro tipo de atenção é a atenção contínua, também conhecido como foco. O que é a atenção alternada? Imagina que você vai sentar na mesa para estudar. E aí você foca por 5 minutos, mas logo depois, por exemplo, o seu celular toca uma notificação. Você vai, pega o celular e vê a notificação. Você se distraiu, você perdeu o foco. Depois você volta. Depois de 2, 3 minutos, teu celular toca de novo. Você pega o celular, depois volta para a tarefa. A atenção alternada, portanto, é como um farol que despeja seus feixes de luz para vários lugares ao mesmo tempo. A tua atenção, quando ela é alternada, ela não está direcionada para um único local, para um único estímulo. Ela está jogada para vários lugares. E essa atenção, infelizmente, não te faz chegar mais perto dos teus objetivos, porque ela não é o foco de fato. Você está perdendo muita energia, muito tempo se distraindo. Mas existe o segundo tipo de atenção, que é a atenção contínua, que é o que popularmente a gente conhece como foco. A atenção contínua, diferente do farol que joga luzes para vários lugares ao mesmo tempo, a atenção contínua é aquele farol que tem apenas um feixe de luz apontado para um único lugar. É quando você senta a bunda na cadeira e de fato fica lá durante 1, 2, 3 horas focado na única atividade que você precisa fazer. Seja ler um livro, seja estudar, seja trabalhar. Mas e aí, Estevão, como que eu posso fortalecer os circuitos atencionais do meu cérebro relacionados à atenção contínua? Você desenvolve a atenção contínua da mesma forma que você desenvolve um músculo na academia. É treinando. E a melhor forma de você desenvolver a atenção contínua e treinar o seu foco para que você consiga cada vez mais ficar mais tempo focado em um único estímulo é a leitura. Porque a principal porta pela qual a gente estimula a atenção contínua é por meio dos nossos olhos, é por meio daquilo que a gente está enxergando. Por isso que se a gente está em um ambiente muito bagunçado, com muitos estímulos, que a gente pode olhar, que a gente pode mudar a nossa atenção e se distrair, é difícil focar. Então, a leitura, ela te ajuda a treinar a atenção contínua, porque a partir do momento que você está olhando e focando para um único estímulo, que é a página do livro, você está dizendo para o teu cérebro, olha cérebro, eu estou te mandando aqui um estímulo, que é essa página desse livro, e você precisa ficar focado aí durante alguns minutos para que você entenda a linha de raciocínio, beleza? O teu cérebro, beleza? E aí, cada vez mais que você faz isso, melhor você fica. O terceiro motivo pelo qual a leitura potencializa o teu cérebro é porque ela potencializa a tua saúde cognitiva. Hoje se fala muito sobre saúde mental, saúde física, saúde emocional, mas ninguém fala sobre a saúde cognitiva. Não ter uma saúde cognitiva desenvolvida é um dos principais fatores para o Alzheimer e para a demência, que são doenças neurodegenerativas que matam neurônios no teu cérebro e eu não vejo ninguém falando disso. E uma das principais causas de você ter uma saúde cognitiva fraca, mal desenvolvida, é justamente não ter repertório de conhecimentos. Existe uma lei na natureza, e os seres humanos também participam disso, que é aquilo que eu uso, eu mantenho.
aquilo que eu não uso, eu descarto. Então, dentro do teu cérebro aí, você tem neurônios responsáveis justamente para processar informações, processar conhecimento. Por exemplo, se eu te perguntar quem descobriu o Brasil, você vai dizer que é Pedro Álvares Cabral. Mas por quê? Porque essa informação está armazenada no teu cérebro, mais especificamente em grupos de neurônios que nós chamamos na neurociência de engramas neurais. Mas enfim, as informações, elas estão dentro das tuas células neuronais. E o que acontece é que quando você não busca informação, quando você não estuda, quando você não lê, quando você não dá estímulos de conhecimento para o teu cérebro, esses neurônios não vão ser usados, eles ficam em desuso. E aí é muito mais fácil um neurônio que não é usado sofrer degeneração neuronal, que é nada mais do que o neurônio morrer. E isso resulta, em última análise, no Alzheimer, na demência. Por isso, leia, estude. E eu vou te dar aqui 2 dicas de como que você pode ler melhor, mais eficiente, até mais rápido, e que você consiga aí potencializar todo o potencial que o teu cérebro tem. E a primeira dica que eu vou te dar aqui é: consistência é mais importante que velocidade. Eu mesmo já caí naquele velho hábito de, não, esse ano eu vou ler 50 livros. Na primeira semana eu leio bastante. Na segunda eu leio um pouquinho, na terceira quase nada. E aí no fim do ano bate aquela culpa e aí, eu vou voltar a ler de novo. E aí você lê mais um pouquinho, mas a maior parte do tempo você não leu. Muitas vezes a gente coloca metas muito ousadas e a gente praticamente nunca leu na vida. Como que a gente vai conseguir? Por isso que eu te digo, consistência é mais importante que velocidade. Se você não é acostumado a ler, se você não tem um hábito da leitura, leia todos os dias. Leia pouco, mas leia todos os dias. Nem que você leia 2 páginas, mas pegue o livro e leia. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você tem que formar é o hábito da leitura. Depois que você forma o hábito da leitura, aí você vai aumentando o número de páginas que você lê por dia. Mas não tem como você aumentar o número de páginas se você não cria o hábito primeiro. Então isso em primeiríssimo lugar, é criar o hábito. Leia todos os dias e leia pouco. O segundo é agende tempo na sua agenda para ler. Transforme dentro da sua rotina a leitura como uma prioridade para a sua vida. Porque se você não dá a prioridade necessária para a leitura, você não vai ler. Ela tem que ser prioridade na sua vida a partir de agora. Até porque eu acabei de te dar 3 motivos pelos quais a leitura vai transformar o seu cérebro e a sua vida. Então, se tu não tá lendo, amanhã já compra um livro e começa a ler. Leia pouco, mas leia todos os dias. E eu tô deixando aqui do lado um vídeo que você não pode sair sem clicar, porque ele complementa basicamente o que a gente acabou de falar nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!